passar já para o terceiro painel, eu pedia a presença da Paula de Almeida como moderadora deste terceiro painel sobre a arbitragem e o ESG. Pedia também que subisse aqui ao palco o Dr. César Pereira e a doutora Fátima Bonassa. Dedicou-se a projetos ambientais, sociais e empresariais no âmbito nacional e internacional. É também presidente do Conselho Fiscal da Associação Eco Angola, membro ativo da AIRAA e do PWN, a Professional Women Network. Tem formação em gestão de empresas e especialização em finanças. Ela é certificada em ESG for Management pela PwC Academy e licensed, presumo que isso seja a NILA-S Assurance Provider, e é líder ativa do Young African Leaders Initiative. Está profundamente comprometida com o desenvolvimento sustentável e a capacitação de jovens líderes em África. É reconhecida por contribuições no ESG em Angola, escreveu artigos relevantes sobre a economia circular e investimentos verdes, consolidando-se como uma voz influente no ramo da sustentabilidade. Paula, eu passo então a palavra. Muito obrigada. Ok, já deram aqui uma nota que tem que ser cerrada aqui com o tempo. Então, boa tarde a todos os presentes. Obrigada pela apresentação e obrigada à MG pelo convite. Nós temos aqui neste painel connosco a Fátima Bonassa, que é advogada com prática de ADR nas áreas de infraestrutura comercial e societário, que inclui também arbitragem, mediação e comitê da resolução de disputas. É doutorada em Direito Internacional e mestre em Direito Económico e Financeiro pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. É especialista em negociação. Isto aqui. Em resoluções de disputa pela Harvard Law School. É fellow do Chartered Institute of Arbitration. É secretária honorária do CIAR Brasil Branch. É mediadora comercial internacional certificada pelo CBR. Instituto Internacional para Prevenção e Resolução de Conflitos, e pelo CDR, Centro para a Resolução Eficaz de Disputas. Também temos connosco o César Augusto Pereira, que é doutor e mestre em Direito Público pela PUCSP, é sócio de Justin Pereira Oliveira e Talamini, é responsável pelas áreas de infraestrutura e arbitragem, é Chartered Arbitrator e Fellow do Chartered Institute of Arbitrators e Fellow do Public Procurement Research Group da Universidade de Nottingham. E acredito que se adicionassem mais coisas aqui, vamos ficar com os 45 minutos. Mas o nosso painel vai falar sobre ESG e arbitragem, e eu queria só primeiramente que a Fátima, até o César se preferir, desse o enquadramento daquilo que são os ESG e qual é a ligação dos ESG quando estamos a falar de arbitragem. Muito obrigada, doutora Paula, muito obrigada pelas apresentações. Eu justamente vou iniciar minha apresentação com esse enquadramento, e embora nós não tenhamos ensaiado isso, mas vai ser a primeira parte da apresentação. E antes de tudo, eu gostaria de agradecer à doutora Alexandra pela oportunidade de participar desse evento, sem dúvida nenhuma, um evento memorável e muito bem organizado. Bem, quando nós falamos de ESG e ESG em arbitragem, nós temos duas perspectivas de olhar. ESG como um objeto da arbitragem, ou seja, as questões sociais e ambientais como objeto da arbitragem, ou então, por um outro lado, a própria arbitragem se submetendo aos princípios de ESG. E daí, quando eu falo isso, eu vou dizer, não, tá bom, a arbitragem, eu vou falar sobre a arbitragem se submetendo aos princípios de ESG, que a gente chama de Green Arbitration, e há hoje, inclusive, um Green Arbitration Pledge, que eu vou explicar o que é, mas para entender o que é essa submissão aos princípios de ESG, eu preciso justamente saber o que é o ESG.
E aí a gente tem que voltar um pouco também, embora eu não vá fazer uma história desde lá do período greco-romano, enfim, vamos pensar aqui num período mais recente. Essa noção de sustentabilidade, ela nasce com a economia neoliberal. Porque, na realidade, até a globalização econômica, a sociedade, a produção econômica, evidentemente que a partir da inserção do homem na natureza, a depreciação ambiental começou a acontecer, o consumo de bens ambientais começou a acontecer. Entretanto, numa escala em que o próprio sistema tinha capacidade de recuperação, que é o que se chama no direito ambiental e no sistema como um carrying capacity, ou seja, o próprio sistema se recuperava. Mas a partir do sistema econômico neoliberal, a partir da globalização, o uso de bens econômicos, de bens ambientais, passou a ser maior do que o sistema conseguia recuperar. Entretanto, a princípio, os bens ambientais sempre foram considerados como os bens livres. E agora eu estou até com vergonha de falar, porque o Marcos está aqui olhando para mim, ele entende tudo. Enfim, eu não posso nem enrolar muito, eu tenho que disfarçar aqui que eu sei o que eu estou falando também, né? Mas, enfim, então, o dano ambiental, na realidade, era simplesmente uma externalidade negativa, não tinha um custo atribuído para o dano ambiental. Entretanto, a partir da década de 60, começou a se perceber que esse custo ambiental tinha que fazer parte do custo econômico. Ou seja, não é possível simplesmente depreciar o meio ambiente e os agentes econômicos se beneficiarem desse recurso, que no fundo é um recurso escasso e valioso, gratuitamente, em prejuízo de toda a sociedade. Então, já na década de 60, essa preocupação surgia. E em 1972, na Conferência de Estocolmo sobre o ambiente humano, já se começou a discutir os mecanismos para a inclusão dessa depreciação ambiental no custo econômico. E aí é que se cunhou justamente essa expressão de desenvolvimento sustentável. Nós, em seguida, na década de 80, mais especificamente em 1987, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento criou uma comissão para estudo das questões de depreciação ambiental e que ficou conhecido como um relatório Brundtland, ou Informe Brundtland, de 1987. E nesse relatório se cunhou uma definição definitiva, vamos dizer assim, ou até hoje utilizada, para desenvolvimento sustentável. E eu vou pedir licença para ler essa definição. Então, o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra ou que atende às necessidades atuais, sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender às suas próprias necessidades. E aí ele prossegue, né, com as questões aqui. Na sua essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de mudança no qual a exploração dos recursos, o direcionamento dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão em harmonia e reforçam a atual e o futuro potencial para satisfazer as aspirações e necessidades humanas. Então, vejam, esse conceito, a princípio, tinha muito a ver com a questão do meio ambiente. Entretanto, a partir da definição dos objetivos do milênio, e agora, principalmente a partir da Agenda 2030 da ONU, que os objetivos inicialmente eram 8 e agora passaram a ser 17, as questões sociais foram incluídas também no conceito de desenvolvimento sustentável. Quer dizer, o respeito não só ao meio ambiente da natureza,
mas o respeito também ao ser humano, ao desenvolvimento humano, e mais do que isso, né? O respeito às nações menos desenvolvidas, a busca de um equilíbrio de desenvolvimento mundial passou a ser o conceito aí de desenvolvimento sustentável. Então nós temos aqui, que tocam a questão de arbitragem, eu diria, duas interfaces diretas que se relacionam com a arbitragem. Uma delas é a questão da mudança climática, sem dúvida nenhuma, né? E a outra é a questão da promoção da justiça, da realização da justiça. Embora a gente esteja falando aqui que a arbitragem, a gente tem dito isso, né? A arbitragem é um meio de justiça privado, ou a gente pergunta, pô, mas o que é justiça, né? Quem que faz justiça? Quando eu dou essa aula, pena que eu não trouxe os meus slides aqui para competir com o Marcos, porque nos meus slides eu coloco a Liga da Justiça. Quer dizer, quem faz a justiça é a Liga da Justiça, é o super-homem, né? Não, a justiça é simplesmente a pacificação social. É atribuir o direito de cada um na medida em que é postulado. É você reduzir as tensões. No momento em que você atende aos interesses, às expectativas, você está fazendo justiça. E por isso que a arbitragem e os meios não judiciais de resolução de conflitos são meios de distribuição de justiça. Então a arbitragem, ela se presta, evidentemente, à distribuição de justiça, e por isso que ela se encaixa também no objetivo 16. Então a gente tem aqui o objetivo 13 e o 16. O 13, que é a sustentabilidade, e o 16, que são as relações institucionais de paz e justiça. Eu não estou controlando o meu tempo, doutora Paula, mas eu vou ter que correr agora aqui, porque eu já vi que está pouco. Bom, daí, neste contexto, na realidade, de necessidade, em primeiro lugar, de cumprir com os objetivos de uma agenda sustentável, do ponto de vista ambiental, é que veio à tona uma preocupação dos arbitralistas de que a arbitragem fosse sustentável. E por que isso? Porque há estudos, e eu não tenho nenhuma base matemática ou econômica para validar esses estudos, mas que consideram que uma arbitragem internacional consome 20 mil árvores. Então, realmente, e por que isso? Porque se a gente vai pensar no sistema econômico globalizado, nas empresas transnacionais, esse sistema acabou realmente intensificando a prática da arbitragem internacional. E essa prática da arbitragem internacional da forma mais glamurosa possível, né? Porque todo mundo ia fazer arbitragem CCI em Paris, óbvio, o melhor lugar do mundo para fazer arbitragem. Quem vai fazer arbitragem em casa? Vamos todos para lá, né? Então, as viagens internacionais se intensificaram, e não só viagens internacionais, uma produção de documentos infindável, porque arbitragens com 30 mil páginas, 40 mil páginas impressas. E não só uma via, são 3 árbitros. Existe uma parte contrária, existe a secretaria do Tribunal Arbitral, portanto, pelo menos 5 vias de 30 mil páginas. Então, de fato, estamos falando aqui de um consumo de bens, de recursos ambientais intensivo. Então, por isso, se lançou uma campanha para que as arbitragens fossem mais ecológicas, que é o Green Pledge, Green Arbitration Pledge. E esse postulado, ou esse protocolo das arbitragens mais limpas, envolve o seguinte: criar locais de trabalho, não só nos centros arbitrais, mas nos próprios escritórios, que procurem reduzir o consumo de bens ambientais. Então, e nós estamos falando substancialmente de papel aqui, que o papel tem um impacto imenso, e com isso, utilizar meios eletrônicos de comunicação, incentivar o uso de videoconferência, a realização de audiências remotas, sempre que possível, utilizar fornecedores que também estejam dispostos a utilizar meios informáticos de comunicação e de troca de documentos. E aí, nós tínhamos
alguns centros de arbitragem internacionais que já vinham aderindo ao pledge e atualizando os seus regulamentos de arbitragem para prever a realização de audiências virtuais e prever a troca de documentos também de maneira virtual. Eu estou falando isso aqui para vocês vão falar, mas poxa, mas isso é tão óbvio. É tão óbvio hoje, porque nós tivemos no meio do caminho a Covid, que impediu que todos nós viajássemos. E com a Covid, todos esses assuntos passaram a parecer banais, porque não havia outra alternativa. Mas, para dar um exemplo para todos, o regulamento de arbitragem da UNCITRAL de 2016 trazia notas técnicas para a realização de audiências virtuais, em 2016, portanto, antes da pandemia. E naquele momento, alguns centros de arbitragem já estavam procurando se adaptar a essa realidade, atender a essa demanda de reduzir o consumo de carbono, né, reduzir a pegada de carbono, e a grande discussão era, bom, mas eu vou realizar uma audiência virtual e o meu direito de defesa? Como que eu vou ouvir uma testemunha online? Eu não vou conseguir saber, e até o Frederico fez essa piadinha ontem lá na aula, né? Como que eu vou saber se a testemunha está mentindo ou não? Como se presencialmente você conseguisse detectar se ela estava mentindo ou não. Mas, no fundo, essa era uma discussão que tinha a ver com o direito de defesa, com o direito de apresentar o seu caso na arbitragem, né? Então, vejam, hoje nós temos muito mais, uma afeição muito maior aos meios digitais, só que nós precisamos manter essa disposição de realizar as audiências, sempre que possível, de maneira virtual. Ouvir testemunhas de maneira virtual, evitar viagens internacionais, porque se você imagina o transporte de uma equipe de advogados, de testemunhas, de representantes das partes de vários países para se reunirem num terceiro lugar onde vai se realizar a audiência arbitral. E agora, né, o César vai falar do outro aspecto, que é justamente a questão ambiental submetida à arbitragem. Mas eu posso falar 2 minutos só? Tá bom, então tá bom. Então é assim, quando a gente fala de arbitragem, a gente pensa logo em arbitragem comercial, né? E os temas ambientais serem discutidos em arbitragem comercial, que é o que o César vai falar. Mas existe um caso muito famoso que foi julgado pela Organização Mundial do Comércio, que era o Tribunal de Comércio Internacional, né, portanto, conflito entre países, no começo da década de 90, versando, e o caso chama camarão-tartaruga, shrimp turtle, e era um caso envolvendo a Índia, Paquistão e outros países contra os Estados Unidos, porque os Estados Unidos estabeleceram uma restrição à compra de camarão pescado por navios da Índia, Paquistão e outros países, porque esses navios utilizavam redes de pesca que, ao pescar o camarão, capturavam baby turtles e interferiam com a reprodução das tartarugas marinhas. Então, os Estados Unidos estabeleceram uma restrição comercial, dizendo, nós não vamos mais comprar camarões de navios que pesquem com esse tipo de rede. Todo mundo tem que instalar uma rede que seja turtle safe. Muito bem, o que aconteceu incrivelmente nesse caso? Os Estados Unidos perderam. E eu fico pensando, se esse caso fosse julgado hoje, se a solução seria a mesma, né? E eles perderam porque isso foi considerado uma barreira comercial ilegítima no sistema da OMC. Todos nós sabemos que as barreiras comerciais que impliquem em tratamento menos favorável ao estrangeiro do que ao nacional, que é o tratamento nacional que o Fred referiu aqui, que é o tratamento da nação mais favorecida, ou seja, os nacionais e os estrangeiros têm que receber o mesmo tratamento,
E daí se dizia, bom, não tem essa exigência para os navios americanos. Não, eles já pescavam assim. E quem pescava camarão não era na costa dos Estados Unidos. Quem pescava camarão, né, fornecia camarão, eram os países que tinham camarão nas suas costas. Então, vejam, eu acho que a gente está num processo de evolução e não só da arbitragem se submeter às exigências ambientais, mas mesmo as questões ambientais sendo tratadas na arbitragem de uma maneira diferente. Eu espero falar sobre isso. Boa tarde a todos. Eu vou ser extremamente breve. Nós estamos aqui, né, todos já no final desse nosso muito produtivo dia de trabalho, mas antes, posso deixar de me associar aos agradecimentos e às congratulações a Alexandre Gonçalves, ao doutor Manuel Gonçalves, MG, advogados, a todos os organizadores desse evento. É muito significativo ver todos vocês aqui, né, ainda no final dessa manhã, na 12ª edição desse evento, e certamente terá ainda muitas edições no futuro. É um prazer poder estar aqui e conversar com vocês. Eu vou usar esses 10 minutos aqui para fazer assim, tipo, bullet points sobre alguns temas relacionados com ESG e arbitragem, mas eu já eu separei uma grande quantidade de material a respeito disso, e eu convido todos vocês a mandar um WhatsApp para o professor Marcos, que tem o meu contato, e a gente encaminha para vocês essas coisas. Tá bom. Como nós aprendemos do professor Marcos, nós somos todos mentirosos, não é? E esse é um ponto muito relevante quando nós tratamos de ESG. ESG, né, a Fátima mencionou, significa ambiental, social e governança. Né? Environmental, social e governance. Essa governança tem a ver com corrupção, basicamente, com transparência, responsabilidade, os aspectos éticos, né, desse tema amplo. As questões sociais têm a ver com direitos humanos, escravidão moderna, por exemplo, trabalho infantil, esses temas. E os temas ambientais são os mais fáceis de a gente perceber, né, que são os relacionados com mudança climática, etc. Eu digo que todos somos mentirosos porque um grande problema relacionado com ESG é o problema do chamado greenwashing, que significa um enfeite das atividades das empresas para que elas pareçam mais compatíveis com esses objetivos muito nobres, mas na verdade não mudem nada. A percepção de que isso acontece faz com que haja um sistema muito rigoroso de avaliação da efetividade das políticas ESG para que elas sejam efetivamente reconhecidas. Então, existem, por exemplo, green bonds, né? São títulos que são vinculados a determinadas condutas sustentáveis. Esses green bonds, para que eles sejam efetivamente úteis, eles dependem de sistemas rigorosos de avaliação, justamente para evitar que os mentirosos sejam premiados por essa via. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria lembrar para vocês. Esse tema é muito sujeito a esses desvios de conduta. Muito bem. Isso não tem nada. Esse ponto não nos impede de perceber a relevância dos temas ligados ao meio ambiente, a aspectos sociais e à governança na resolução de disputas. Como a Fátima mencionou, isso afeta a própria arbitragem como uma estrutura de resolução de disputas, mas afeta, está na vida do objeto daquilo que se decide
através de arbitragem. Os casos mais evidentes poderiam ser, talvez, aqueles em que as vítimas de ações que ofendem o meio ambiente, ações que ofendem esses deveres de respeito aos direitos humanos, ou que ofendem a governança, né, que ações de corrupção, etc., que as vítimas dessas condutas pretendam obter alguma espécie de compensação por esses danos. E a discussão é saber como é que a gente discute isso numa arbitragem, né? A literatura que trata desse tema identifica uma série de dificuldades na utilização da arbitragem para essa finalidade específica. Alguns artigos até fazem aquele negócio, ao invés de falar de adequação da arbitragem, colocam entre parênteses, inadequação da arbitragem, porque há uma discussão muito grande. E quais são alguns problemas? Primeiro, onde é que nós vamos encontrar uma convenção de arbitragem que vincule as vítimas desse tipo de dano? Por exemplo, no Brasil, eu vou tratar disso em minutos, houve uma grande inundação provocada pelo rompimento de uma barragem. Morreram 300 pessoas em função disso. Como é que essas pessoas, vítimas, podem ser ressarcidas de algum modo? Como é que o dano coletivo provocado por algo assim pode ser ressarcido através de uma arbitragem? O primeiro ponto, a primeira dificuldade é justamente essa: onde é que nós vamos encontrar uma convenção de arbitragem? Outras dificuldades são relacionadas com a transparência. A arbitragem, em geral, é sigilosa. Essas questões de grande relevância pública, elas dependem, para a efetividade da sua resolução, dependem do escrutínio público, dependem da imprensa, dependem da pressão, o que muitas vezes é incompatível com a confidencialidade. Este também é um campo em que há participação intensa de terceiros, de organizações não governamentais, de órgãos do governo que acompanham os temas ambientais ou sociais. E essa participação de terceiros também, às vezes, é tornada complexa pela estrutura da arbitragem. Há um problema relacionado também com o desequilíbrio entre as partes. Frequentemente há um desbalanceamento mesmo entre o poder econômico daqueles que provocam o dano e o poder econômico das vítimas. E nós podemos dizer, não, mas essas vítimas podem obter financiamento de terceiros, podem ser apoiadas por organizações não governamentais. Só que daí a gente volta para um problema anterior. As organizações não governamentais normalmente se envolvem em questões que são que são dotadas de visibilidade pública. E é muito mais difícil obter o apoio de uma organização não governamental para um processo resolvido de forma sigilosa. E um outro ponto também que é o seguinte: esses danos frequentemente são permanentes, eles não se resolvem de modo isolado de forma que eles possam ser resolvidos através de uma arbitragem e gerar uma indenização que pacifica a situação. Frequentemente são danos que vão se prolongar por 20 anos, por 30 anos. Imaginem um problema como o rompimento de uma usina nuclear. Por quanto tempo esse dano vai se produzir? Essas são todas dificuldades que estão presentes na utilização da arbitragem para resolver esse tipo de problema. Mas essas dificuldades não são absolutamente intransponíveis. Nas últimas 2 décadas, já uma série de iniciativas, mas mais recentemente há algumas mais intensas, iniciativas, por exemplo, da revisão das regras da UNCITRAL, revisão das regras do PCA, a edição das chamadas regras da AIA sobre arbitragem em direitos humanos, que adaptam o mecanismo da arbitragem a essas preocupações.
tornando-a, por exemplo, pública e não confidencial, estabelecendo mais claramente a possibilidade de adição de terceiros ao processo, estabelecendo a possibilidade da presença de amicus curiae, como terceiros que colaboram com o tribunal. Então, existem mecanismos que vêm sendo adotados em relação a isso. E eu gostaria de concluir aqui dando um exemplo de algo que vem acontecendo no Brasil, que enfrenta, de certa forma, esses problemas. Como vocês certamente sabem, a partir da metade da década de 2010, houve uma série de escândalos de corrupção no Brasil, como puseram lá a Operação Lava Jato, que afetou Angola também, como diversos outros países. Uma boa parte desses litígios, desses problemas, eram relacionados com a Petrobras, que é a empresa de petróleo do Brasil. Esses problemas levaram a uma série de mudanças contábeis na Petrobras, etc., e geraram litígios coletivos judiciais que acabaram depois sendo remetidos à arbitragem, justamente porque havia uma cláusula de arbitragem no estatuto da empresa. E a partir desse exemplo, esse é tão ligado a questões do G, lá de governança, da corrupção, passaram a surgir outras empresas. Por exemplo, eu mencionei aqui o caso dessa barragem que rompeu no Brasil. Esse é um caso envolvendo a Vale, uma empresa de mineração. Esses outros casos também envolveram outros litígios coletivos iniciados por, aí, não as vítimas diretas do evento, mas por acionistas minoritários da empresa, buscando ressarcimento pelos danos provocados aos acionistas a partir da responsabilidade perante as vítimas. E o jeito de submeter isso à arbitragem, todas essas arbitragens, nessas questões ambientais, de corrupção e outras, estão ainda em curso no Brasil e não há nenhuma orientação firme a respeito de se elas vão ser efetivamente admitidas e vão levar algum tipo de responsabilização, mas elas foram estruturadas com base na convenção de arbitragem que existe no estatuto dessas diversas empresas, que são todas listadas na Bolsa de Valores do Brasil e, portanto, estão sujeitas à arbitragem. Isso foi um modo de poder superar uma das dificuldades que eu mencionei, que foi essa da dificuldade de onde se encontrar uma convenção de arbitragem para basear uma arbitragem contratual nesses temas. Há outras dificuldades, por exemplo, a falta de transparência, talvez não tenham sido resolvidas ainda nesse caso. Essas arbitragens não são públicas, ninguém sabe exatamente o que está acontecendo nelas, mas esse é um primeiro passo, pelo menos, para se tentar compor essas dificuldades da arbitragem com as necessidades de se enfrentar os temas ligados ao ESG. E só para concluir aqui no meu último minuto, só um lembrete para vocês: existem diversos outros litígios que não têm esse caráter público, como esses que eu mencionei, mas que também envolvem temas ligados a ESG. É absolutamente comum, talvez muitos de vocês já tenham visto isso na prática, que nos contratos relacionados com operações empresariais, com operações societárias, haja cláusulas, por exemplo, de garantia da inexistência de passivos ocultos, ou cláusulas de garantia de conduta idônea, de conduta honesta por parte das partes do contrato. Essas cláusulas de garantia nos contratos de aquisições e fusões, por exemplo, mergers and acquisitions, frequentemente geram discussões que são resolvidas em arbitragem e que pressupõem o entendimento
dos temas ligados a meio ambiente, problemas sociais ou de governança. E é muito comum, então, que o Tribunal Arbitral seja chamado a entender como os temas são resolvidos pelo regulador ambiental, pelo órgão responsável pelo combate à corrupção, por exemplo, ou por órgãos de fiscalização de cumprimento de direitos humanos, e incorporar isso no regime da operação societária para poder decidir a questão. Então, esse também é um outro modo pelo qual os temas de ESG acabam surgindo na arbitragem. Mas eu vou concluir por aqui, agradecendo mais uma vez a atenção de vocês, e eu me coloco super à disposição, caso nós tenhamos tempo para algum debate agora, ou então ao longo do almoço, o resto do dia. Obrigado a todos. Muito obrigada, doutor César. E uma coisa que eu gostei muito das intervenções da doutora Fernanda e do doutor é que mencionaram um aspecto essencial quando estamos a falar em ESG. Muitas das vezes as pessoas, quando ouvem falar em ESG, não que é só uma coisa, ou que as empresas têm começado nada a reflorescer. Ou reflete-se apenas em questões ambientais? Não. Quando estamos a falar em ESG é basicamente uma ferramenta de auxílio à gestão, à alta gestão das organizações. Então, tudo é feito estrategicamente. E o César utilizou uma palavra compensação, é no sentido das empresas avaliarem dentro das suas operações o que é que está atrelado, o que tem afetado de alguma forma a continuidade dos seus negócios e compensarem para não afetar não só as gerações futuras, mas os seus próprios negócios. Então, não é uma coisa que as empresas vêm dizer, não, hoje agora somos bonzinhos. Não, é tudo feito de uma forma a extraírem estes resultados. E também, como temos pouco tempo para falar, e quando estamos a falar de ESG, é muita coisa que está atrelada neste tema. Eu queria saber aqui com o César e com a doutora Fernanda, porque indo pelas temáticas também que têm sido mais mencionadas aqui em Angola, quando se fala em sustentabilidade em ESG, tem sido a transição energética e o uso dos recursos naturais. E quando estamos a falar, principalmente nessas questões de alterações climáticas, a inserção dos ESG dentro das políticas das empresas, como também dentro das suas estratégias, tem incrementado de alguma forma estas disputas. E eu queria que falassem um bocado de como é que a arbitragem, de alguma forma, trabalha na resolução destas disputas ligadas a alterações climáticas, especificamente no setor dos recursos naturais. O tema dessa transição energética tem gerado uma quantidade muito grande de disputas, porque a gente pode imaginar, isso significa uma mudança regulatória, eventualmente a proibição, digamos que a gente fosse assim para o limite, proibição de utilização de recursos de combustíveis fósseis. E a gente nem precisa chegar nesse limite extremo, porque existem na prática diversas outras regulações intermediárias que afetam os negócios das empresas. Mas se nós temos, por exemplo, um contrato de fornecimento de petróleo e, de repente, algum país resolve proibir por completo esse comércio, isso, evidentemente, vai gerar uma perturbação na relação contratual. E aí, veja, a arbitragem vai ser um sistema adequado para resolver esse tipo de litígio, não há nenhuma dúvida, pode ser um litígio econômico entre partes. Agora, a solução de direito material vai depender do regime sujeito, do regime a que está sujeita a relação em questão. Se nós tivermos, por exemplo, a situação de um investidor estrangeiro que tenha realizado um investimento em um determinado país a partir da proteção de um certo tratado de proteção de investimentos, nós temos que ver qual é o conteúdo daquele tratado, porque ele varia. Existem tratados, por exemplo, que liberam o Estado receptor do investimento para
regular as questões de interesse público sem se tornar responsável por elas. Existem diversas decisões, eu posso depois passar para vocês, assim, através do WhatsApp do Marcos. Existem diversas decisões que tratam exatamente disso, e que, tal como o exemplo que a Fátima mencionou, discutiram esse tema da regulação ambiental, mas no sentido oposto, no sentido de fazer valer a regulação e não dar ao investidor o ressarcimento. Numa relação contratual, talvez a solução fosse outra, porque afinal existe uma alocação de risco entre as partes, possivelmente essa intervenção regulatória seria considerada como um fator externo à avaliação dos riscos das partes, uma espécie de força maior, e existem casos, existem decisões arbitrais, já no sentido de partilhar os efeitos econômicos desse tipo de medida para chegar na solução mais justa, a que preserve, de um lado, os valores essenciais aí do ESG, e de outro, preserve também o equilíbrio contratual, a alocação de risco que as partes adotaram. Só fazendo uma complementação, é justamente a discussão se essa variação da regulamentação ambiental, se ela é um fator imprevisto ou imprevisível, ou se na realidade, no momento da contratação, a parte já deveria levar isso em consideração como um custo de operação. Eu acho que é essa mentalidade da precificação do recurso ambiental, de ESG, na verdade, que está em jogo, né? Quer dizer, deveria ter sido previsto esse custo no momento da contratação, ou esse custo realmente era imprevisto, imprevisível, e vai gerar uma reposição ou um direito a reequilíbrio contratual ou não? Isso é um lado. Agora, ainda assim, eu acho que a questão, principalmente de energias renováveis, que a gente tem que pensar que a energia renovável, ela também vai exigir uma implantação de energia renovável, né? E eu me lembro aqui, vou referir rapidamente, da implantação de um parque de energia eólica, em que a implantação desse parque acabou gerando consequências ambientais na implantação do parque, e isso atingindo populações ali ao redor. E daí, nesse sentido, nós caímos de novo nos exemplos que o César estava dando, né, de como que as populações podem se valer ou não do recurso à arbitragem para solucionar esse tipo de conflito. E daí é essa dificuldade da existência ou da inexistência de cláusula arbitral que propicia o acesso à arbitragem, né? Eu só queria complementar aqui também com 3 exemplos de jurisprudência. Um deles tem a ver com uma multinacional de petróleo que operava na África. Um determinado posto de petróleo se esgotou, havia necessidade do descomissionamento dos equipamentos todos ali relacionados com isso. Não havia previsão de que a empresa, na previsão contratual, de que a empresa arcasse com esse descomissionamento. Isso gerou uma arbitragem, e o Tribunal Arbitral literalmente dividiu as despesas entre as duas partes, dizendo que, de um lado, isso era algo que não estava expressamente previsto no contrato, mas, de outro, o princípio da prevenção, como disse a Fátima, fazia com que a empresa devesse ter sabido que, em algum momento, haveria algum custo relacionado com o descomissionamento para que ela pudesse sair daquele investimento de modo sustentável, né? E outros dois casos foram julgados no ICSID. Um caso de 2018, foi julgado em 2018, envolvendo a Costa Rica, e nesse caso, um projeto foi afetado por uma regulação ambiental que estabeleceu uma proteção para mangás e florestas, proibindo a atividade que estava sendo prevista naquele local. O investidor buscou ressarcimento, foi negado o ressarcimento, sob o pressuposto de que o tratado em questão protegia o direito da Costa Rica de regular o meio ambiente. E teve um outro envolvendo o Peru, que é muito interessante,
que uma determinada concessão de mineração foi afetada por protestos públicos. Então, o público ficou revoltado com a exploração de uma mina naquela região, etc., e inviabilizou o empreendimento. Em novembro de 2017, um tribunal do ICSID deu ganho de causa à empresa no sentido de que ela tinha direito a alguma espécie de ressarcimento. Mas o montante do ressarcimento foi um montante mínimo. Correspondeu só ao ressarcimento dos gastos que a empresa havia tido com aquele investimento, sob o pressuposto de que, esse eu achei curioso ali o fundamento, o pressuposto de que aquele protesto público representava a visão da coletividade a respeito daquele empreendimento e tornava implausível que aquele empreendimento viesse a ser bem sucedido. E dentro dessa implausibilidade, não haveria como se reconhecer lucros cessantes ao empreendedor, que certamente não ganharia nada tendo que enfrentar a resistência pública que havia já naquele momento. Então o tribunal chegou numa solução também aí intermediária. Ainda bem que eu estou aqui no meio de advogados, porque eu quero saber, em caso de eu me sentir injustiçada aqui com o tempo, como é que eu posso proceder? porque ainda tinha questões e já não temos tempo, mas quero saber, doutor Alexandre, se podemos abrir talvez para uma pergunta, né? Boa. Sim, uma coisa também que foi mencionado aqui e que é uma preocupação também, vamos dizer assim, acredito que profissionais que trabalham com sustentabilidade e ESG, é que não temos ainda um sistema em si de fiscalização para estas práticas, quando estamos a dizer de preservação ambiental e de estratégia de sustentabilidade dentro das empresas. Então, nesta eventualidade de ter este gap, esta falta destas leis, destas instituições regulatórias, qual é o papel, ou de que forma é que vamos dizer, podemos conectar aqui essas questões arbitrárias para resolverem de alguma forma estas problemáticas? Bom, com relação à normatização, a gente já tem algumas normas internacionais que não são leis, mas são soft law. Um CITRAL, por exemplo, já editou algumas regras relativas a ESG, e que essas normas, soft law, têm inspirado regulamentações internas. Então, nós temos alguns regulamentos já ISO que fazem referência a ESG, que também são soft law, mas que são um guideline para as empresas seguirem, né? Então, eu acho que o empresário ou as empresas, eles vão agora se valer de soft law, que são esses regulamentos de padrão ISO, de qualidade e de sustentabilidade e ESG, e as normas internacionais que são sugeridas, por exemplo, pela UNCITRAL, que já editou um protocolo de boas práticas de sustentabilidade para aplicação em ESG. Só um complemento. No direito europeu já há exigências legais, assim, legislativas, né, por meio de diretivas da União Europeia, etc., exigindo transparência das empresas em relação às práticas ligadas ao meio ambiente, a direitos humanos e a governança, né? Então as empresas que estão sujeitas ao direito europeu já têm isso. A gente vê, por exemplo, no Brasil, muitos fundos europeus que se submetem a regras de revelação das suas práticas muito intensas, né? E às vezes tem que abandonar mesmo determinados empreendimentos pelo risco de não conseguir ter certeza de que não há corrupção, de que não há violação de direitos humanos, por exemplo, trabalho infantil e outras questões desse tipo,
pela gravidade das sanções a que eles estão sujeitos por essas legislações já existentes. Isso não tem a ver com arbitragem exatamente, mas tem a ver com a implementação prática do ESG. E eu acho que é muito interessante quando a gente pensa, por exemplo, em green bonds, né, nesses títulos verdes, que a aderência aos princípios ESG não significa simplesmente o cumprimento das normas ambientais, de direitos humanos, etc., mas mais do que isso. Quando por exemplo, um banco oferece um título que dá ao investidor uma remuneração menor do que um outro título qualquer, mas dá em troca a realização de certos objetivos ambientais, sociais ou de governança, esse banco promete mais do que simplesmente cumprir a lei. E é isso justamente que as empresas de aferição, né, de fiscalização do cumprimento dessas metas buscam. A identificação precisa de que esse compromisso público dos emissores de green bonds, por exemplo, vai ser realizado. Obrigada, doutor César, doutora Fernanda. Só também para complementar aqui também com base na experiência do contexto angolano, como eu mencionei, ainda há um gap muito grande quando estamos a falar de fiscalização de operações sustentáveis. Hoje em dia já se vê empresas a trabalharem com isso, a elaborarem relatórios, mas não têm em si ainda organizações para fiscalizarem e avaliarem a conformidade desses dados. Então, uma coisa que né, Cojango, né, faz é exatamente atrelar a isso a conformidade internacional através, por exemplo, do sistema VIS ou GRI ou SAS, de uma forma não só, vamos dizer, a garantir, mas vamos dizer a credibilizar, dar credibilidade naqueles dados. No final é isso que nós fazemos ainda aqui quando tem, vamos dizer, essas dificuldades de contexto. E como o nosso painel também já está no fim, só tenho que agradecer ao Dr. César, à doutora Fernanda. Eu acredito que é muito importante ter estas trocas de experiência, exatamente porque a nível global, principalmente Angola, Brasil, têm certas dificuldades bem similares, indo também aqui para o objetivo 17 dos ODS, que são mesmo parcerias para a implementação dos objetivos. É isto aqui que nós estamos a fazer, é troca de experiência para conseguirmos de alguma forma encontrar soluções das diversas áreas, né? E novamente obrigada, doutora Alexandra, pelo convite. Muito obrigada, moderadora e aos palestrantes deste nosso último painel. Eu quero agradecer não só a terem estado aqui, mas terem se mantido persistentemente até agora. Tivemos aqui uma derrapagem de cerca de 20 minutos relativamente ao que estava programado. Agora este momento eu vos impedo de ir almoçar, portanto vamos ser muito breves, mas agradecemos em nome de toda a organização pela vossa persistência e por se terem mantido aqui. Esperamos que esta manhã tenha valido a pena terem se deslocado aqui a Caminha Vai para a nossa conferência. Vou pedir a vossa paciência por mais cerca de 7 minutos, tentando ser assim mais ou menos possível. Vamos ter aqui um pequeno, muito breve momento cultural antes do Dr. Manuel Gonçalves proferir as palavras. A presença dos fellows do CIAR do Brasil Branch, ao canal Arbitragem, H7 Angola e ao CREL, Centro de Resolução Extrajudicial de Litígio. Um agradecimento especial aos nossos media partners, Mediacomo e Economia e Mercado. Pela minha parte pessoal, agradeço todos os votos de parabéns que me foram dirigidos e é de facto um prazer enorme. Agostinho Neto, então, para o seu breve momento cultural. Emanuel?
ir à alma daquele que é o nosso interlocutor, ou seja, o receptor da nossa mensagem, não é? E transmitir aquilo que a gente quer transmitir. Então, farei sempre recurso à poesia jurídica. Hoje eu trago uma poesia de minha autoria, coadjuvada pelo Sr. Dr. Manuel Gonçalves, que ajudou-me a retificá-la e fazer grandes observações. Esta poesia jurídica é intitulada Justiça Arbitral. Com a vossa atenção. Justiça. Vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu. O que é seu e o que é meu deve ser dado a todo momento. Arbitragem. Carruagem célere na administração da justiça efetiva. Ela é segura e assertiva. Esteja sossegado. Nele os seus direitos estarão salvaguardados. A arbitragem existe desde a antiguidade, sempre foi útil e teve efetividade. Dá-te a possibilidade de escolher as condições do julgamento. Oh, mas que flexibilidade! Não te preocupes com o tempo, ela dispensa amorosidade. Se a preocupação for o sigilo de negócios sensíveis, ela fornece confidencialidade. O que é arbitragem? Pergunto. O que é arbitragem se não um verdadeiro meio de resolução de conflitos extrajudicial? É um verdadeiro fair play, proporciona o enquadramento da lei, da equidade e da justiça e da paz que patrocina. Os árbitros são independentes, idôneos e muito competentes, especialistas no seu campo de atuação, proporcionam a mais acertada solução. Solução imparcial, com a mesma força que a sentença do judicial. A arbitragem é essencial, a arbitragem é proporcional, é garantia de confiança, é realidade que foi esperança. Quisera ser o poeta do direito e trazer o sonho da nova aragem, que o sedento de justiça enche o peito quando se faz arbitragem. Obrigado. Eu creio que faltaria apenas dizer, terminamos. Não posso deixar de agradecer esta presença tão massiva, sala cheia, até a parte final da nossa conferência, a semelhança do que tem acontecido, de resto, ao longo de todos os anos, em que já 12 procuramos fazer a promoção da arbitragem. É apenas um momento para agradecimentos, um agradecimento muito especial aos organizadores, a Câmara o Centro de Arbitragens Comercial de Lisboa, da Câmara de Comércio e Indústria de Portugal, aqui representado pela doutora Mariana França Gouveia, também os especialistas do CIARB que vieram até nós e trouxeram a sua experiência brasileira, a experiência da Inglaterra, a experiência internacional da arbitragem. Uma palavra também à Ordem dos Advogados de Angola, que é uma das instituições nacionais que não apenas tem uma grande responsabilidade para o desenvolvimento da arbitragem a organizar esta conferência, mas é também uma organização cada vez mais forte na nossa realidade jurídica, política e cultural. Já são muitos anos de existência, a Ordem, e foi ela que, na verdade, colocou na agenda política nacional o tema da arbitragem. Estamos em período eleitoral na nossa organização, com 5 candidatos a bastonário
pela primeira vez, e 3 candidatos para o Conselho Provincial de Luanda. Vejo aqui um deles, vejo aqui muitos membros candidatos de várias listas. É a primeira vez que se verifica um fenómeno desta natureza na nossa organização, e eu tenho a certeza de que a nossa legitimação democrática vai sair reforçada, a nossa democracia participativa vai igualmente sair reforçada, e tal como acontece todos os anos, seja quem for que vencer, terá seguramente toda a classe dos advogados à sua volta. E seja quem for que vencer, não irá certamente esquecer-se de que a arbitragem é um dos temas centrais que historicamente a Ordem sempre defendeu e vai continuar a fazê-lo. Hoje temos legislação suficiente, temos igualmente instrumentos internacionais a que Angola já aderiu. Há uma cultura arbitral, institucional, pública, cada vez maior, e igualmente uma cultura arbitral dos operadores do direito que cresce. O fundamental é que os advogados façam o essencial para que a arbitragem aconteça efetivamente na prática. Essa cultura tem que atingir os players do mercado, naturalmente, designadamente os empresários, e são os advogados, os conselheiros, que fazem com que isso aconteça. E por isso eu tenho a convicção profunda de que os passos que nós já demos até aqui, vão continuar a servir de exemplo, de modelo, vão continuar a funcionar como os carris que vão conduzir a um crescimento da arbitragem cada vez maior no futuro no nosso país. Esperamos que massivamente os que aqui estão igualmente participem do nosso período da tarde, em que vamos ter o moot arbitral, o moot corte arbitral, que todos os anos nós já realizamos, e que tem sido também um elemento fundamental que mudou completamente a forma como os estudantes de direito hoje olham para o direito e estudam o direito. Terminaria afirmando que se a arbitragem em Angola evolui, se a cultura arbitral cresce e há cada vez mais arbitragens na prática, muito se deve à promoção deste instituto feito pela Conferência Internacional de Arbitragem de Luanda. E por isso justifica-se o nosso agradecimento uma vez mais a todos aqueles que têm feito em todas as edições e a todos aqueles que tornaram esta edição um verdadeiro sucesso. Muito obrigado.